Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal Ateliê do Osso. Nós estamos voltando aqui para mais uma apresentação, mais um vídeo para vocês bem legal. Hoje nós temos um convidado super especial. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Como sempre, nós gostaríamos de avisar, né, que essa apresentação ela não pretende esgotar as informações sobre o seu tema e pode conter opiniões pessoais associadas sempre a dados científicos, né? E não é recomendado fazer diagnósticos e tratamentos baseados exclusivamente no nosso vídeo. E claro que nós não temos nenhum conflito de interesse sobre esta apresentação. Agora o Lucas vai apresentar o nosso convidado especial aí que está conosco. Pois é, Marcelo, eu tenho o prazer enorme de apresentar hoje aqui o Dr. João Antônio da Silva Júnior. O João, ele é médico do esporte, formado lá na USP, depois ele veio para Belo Horizonte, trabalhou um tempo com a gente aqui. Desde 2012 ele vem realizando aquilo que é o tema da nossa aula de hoje, que é a ergospirometria, o exame cardiopulmonar. E o João é uma autoridade no assunto, é conhecido por fazer excelentes testes. Eu acho que especialmente quando a gente fala do teste voltado para o esportista, né? Ele vai falar um pouco para a gente das indicações desse tipo de teste. Algumas pessoas já são um pouco familiarizadas com ele, outras não fazem ideia do que seja isso, né? Eu acho, então, que ninguém melhor do que o João pela experiência, conhecimento e capacidade didática, né, Marcelo, que a gente conhece tão bem, para apresentar. João, muito obrigado e bem-vindo ao Ateliê do Osso. Bem-vindo, João. Prazer revê-lo, né? Agora que você mudou, está com o seu serviço de medicina do esporte aí, é um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço aí o convite de vocês, é um prazer também estar aqui. A gente vai bater um papo sobre o teste cardiopulmonar, ou a ergospirometria, e tenho tido a oportunidade de trabalhar com esse exame, né, há alguns anos, como o Lucas falou, avaliando prioritariamente atletas, mas também, né, indivíduos sedentários e que muitas vezes vão começar a fazer alguma atividade física, né? A gente também muitas vezes tem dúvidas, né? Essas pessoas têm dúvidas se é um exame para eles, né? E a gente sempre fala que sim, que é um exame que a gente tem ampla aplicação, né? No contexto do esporte, né? Seja para o indivíduo que já está bem treinado, né? Mas talvez até principalmente para os indivíduos que ainda não estão no nível de treinamento tão elevado, né? Então, eu coloquei aí na tela, né, um exemplo de um atleta, né, que a gente teve a oportunidade de avaliar em Belo Horizonte, ciclista, que já teve, né, competindo em competições de nível mundial. Mas a gente também pode avaliar ciclistas iniciantes, atletas iniciantes, corredores, etc. Aí, não sei se vocês querem... A minha intenção é mais bater um papo mesmo sobre o exame, mostrar um pouco do básico, né? Não sei se vocês querem direcionar essa conversa, perguntar, ou se a gente... Perfeito, Ou se eu João. vou simplesmente... Acho que a ideia é apresentar mesmo esse tipo de teste, o que ele é, né? Quais as vantagens de fazê-lo, que tipo de dados que ele dá. Claro, para detectar doenças que possam estar ocultas, né, que não se manifestaram, riscos, mas também para orientar o treinamento do atleta. Então, assim, uma coisa que a gente sempre vê de dúvida, né, no exame, muitas pessoas tendem a pensar que é apenas um exame que serve para medir o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio. E, na verdade, o VO2 máximo ele é apenas uma das variáveis, é uma variável de grande importância do exame, sim, mas ele é apenas uma das coisas que a gente avalia dentro do exame, né? Então, a gente tem outras possibilidades também de variáveis. Então, aqui é só para mostrar o contexto, né, em que esse exame pode ser feito, né? Lá atrás vocês estão vendo uma esteira, né, que a gente pode usar como ergômetro, mas existe uma ampla variedade também de possibilidades para fazer essa avaliação por ergospirometria, porque quando eu falo de ergospirometria, isso implica, né, usar um analisador metabólico, né, um analisador de gases expirados, e que ele consegue, né, mostrar para a gente metabolicamente o que está acontecendo, né, em relação às trocas respiratórias. Então, você vê que ele está usando uma máscara, e essa máscara está conseguindo medir ali através de um medidor de fluxo,
a quantidade de ar que está entrando e saindo das vias aéreas dele. E desse gás, né, a gente retira, o equipamento retira uma amostra para ver a composição desse gás em termos de oxigênio e dióxido de carbono. Então, à medida que o exame vai acontecendo, que a gente vai aumentando a carga, o equipamento vai medindo o que está acontecendo com essas variáveis de fluxo, de composição dos gases, e com isso vai sendo feitos os cálculos, né, de quanto o indivíduo está conseguindo gerar de consumo, né, de consumo e de produção de CO2, e também de ventilação, quanto ele está gerando de ventilação a cada carga. A gente acompanha ao mesmo tempo com o eletrocardiograma que está, né, acoplado aqui no tórax do atleta, frequência cardíaca, né, as alterações eletrocardiográficas vão sendo todas registradas durante o exame. Então, na verdade, é um exame que você consegue cruzar, né, variáveis de diferentes sistemas, digamos assim, né? Eu posso cruzar uma variável que tem um cunho mais cardiológico com uma variável da ventilação e ver como é que é a relação entre essas duas coisas durante o exercício. E isso vai dando para a gente informações sobre como, né, entre aspas, aquele indivíduo fisiologicamente funciona frente ao exercício, né, para traduzir de uma maneira mais simplista, né? E aí, João, quando a gente fala... posso fazer então uma Pode, pergunta, rapidinho? pode. Já que você está falando Sim. dessas variáveis. Então, ele é muito mais completo do que o teste ergométrico, né, que é comumente solicitado pelos cardiologistas. Mas duas perguntas, né? Para o atleta, a gente sabe que ele é um teste assim de padrão ouro, né? Para analisar essas variáveis. Mas para quem são as outras pessoas que os médicos devem pedir esse tipo de teste? Né? Porque não é muito comum os outros especialistas solicitarem esse teste. Quais são as vantagens desse teste, né? E se teria alguma desvantagem também esse teste? Sim. Então, como você falou, ele é um teste que ele vai ter mais variáveis sendo fornecidas do que o teste ergométrico simples. Então, com isso, a gente tem uma melhora, né, de parâmetros de sensibilidade e especificidade para alguns desfechos. A grande questão é que a prática da cardiologia de pedir exames de esforço, né, na ideia do cardiologista, geralmente ele está em busca somente de uma das possíveis aplicações do exame, que é o diagnóstico precoce de doenças. Essa é uma possível, né, utilização do exame, mas existem outras, né? Quando a gente está falando do contexto de atletas, eu não estou somente buscando doenças, né? Então, eu já falei de uma possível indicação, que seria a avaliação de pessoas que têm alguma doença latente, né? E aí eu vou investigar, né? Isso pode ser feito por o teste ergométrico, por exemplo, para coronariopatia, né? Que é o exame que usualmente se usa para rastrear aqui no Brasil. E aí a ergospirometria, ele consegue também, da mesma forma que o ergométrico faz isso, ele consegue também rastrear para coronariopatia. Só que ele vai além, porque ele pode rastrear, por exemplo, um distúrbio ventilatório obstrutivo, né, uma limitação de fluxo respiratório. Então, a gente começa a ter outras doenças, né, em que o teste cardiopulmonar consegue também fazer esse rastreio, digamos assim. Então, ele adiciona alguma coisa. Então, todo indivíduo que tem uma queixa de dispneia, que é uma dispneia desproporcional ao que ele está fazendo, a gente está tendo muito caso agora de pós-Covid, né, as pessoas que tiveram Covid, mesmo um ano após a Covid, elas queixam de uma dispneia desproporcional, uma dispneia que eles não sentiam antes, quando faziam determinado treino, né? Então, a ergospirometria ela pode ser um exame importante para esse diagnóstico diferencial de dispneia, por exemplo, né? Então, dei um exemplo. Às vezes é um indivíduo que tem asma, é um indivíduo que tem broncoespasmo induzido por exercício. Todas essas alterações ventilatórias você não consegue avaliar pelo teste ergométrico, já pela ergospirometria você já consegue ter algum indicativo de que pode ter uma alteração ali. Todos os distúrbios ventilatórios de troca, né, gasosa, em que você tenha um distúrbio de ventilação-perfusão, né, você pode também ter indicativos de alteração de controle ventilatório pela ergospirometria. O ergométrico não vai te ajudar em nada disso. Então, você percebe que, na verdade, a ergospirometria ela faz tudo que a ergometria faz, com um adicional, né, de rastreio para essas doenças.
E aí, quando eu falo de atletas, eu consigo também avaliar desempenho, né? Eu não necessariamente vou só procurar doença, mas eu vou procurar variáveis que me traduzam, né, desempenho, é o que está aqui no slide, né? Eu tenho lá o diagnóstico, que a gente falou agora, mas eu tenho também a avaliação de desempenho, que eu posso ter parâmetros fisiológicos em que eu vou comparar atletas diferentes, né, da mesma modalidade, ou às vezes tentar comparar até entre modalidades, né, para ver quais são as características que um atleta que é bom no que ele faz tem e um atleta que está mal, né? O que a gente pode melhorar para esse cara se aproximar do cara que é o que tem o melhor desempenho, né? E a partir dessas variáveis de desempenho, eu posso inclusive pensar na prescrição de exercício, que poderia ser uma outra finalidade. Eu posso pensar em fazer o teste para obter variáveis que vão me ajudar na prescrição. E aí a gente também tem que fazer essa ressalva, né? Porque muitas vezes o treinador fica com um certo preconceito, né, disso, né, quando a gente fala esse tipo de coisa. Mas a gente tem que entender que o teste ele é uma ferramenta a mais para o treinador, né, fazer essa prescrição. Eu não defendo que seja a única ferramenta, né? Então é uma coisa que você faz e a gente sempre tem que fazer o link com a clínica, né, com a vida real. Isso serve para o paciente que tem a doença, porque é muito difícil, às vezes, um paciente que chega com um distúrbio ventilatório, dele sair com um diagnóstico final da ergospirometria. Ele sai com algumas alterações que têm determinados padrões e vão falar a favor de um determinado grupo de doenças. E aí, a partir dessa primeira análise, o clínico tem que fazer o link com a avaliação que ele faz no consultório para determinar qual é daquelas doenças o diagnóstico do paciente. O mesmo raciocínio tem que valer para os treinadores, né? Ele conhece o cara ali, ele está no dia a dia, né, treinando e observando as respostas que ele tem ao treinamento, e então ele tem que pegar o teste e fazer o link, né, com o que ele está vendo ali na prática e tentar usar essas informações de uma maneira inteligente para que faça sentido, né, para a clínica do indivíduo. Mas existem ferramentas, né, possíveis, né, de serem utilizadas para esse fim em termos de prescrição. Inclusive, João, se me permite, eu lembro de uma conversa que a gente teve há alguns anos, inclusive você me citando os diferentes protocolos que você tem para aplicação do teste, né? E que isso vai variar também com a demanda do próprio treinador, né? Então, ele pode demandar certos parâmetros que no teste você consegue devolver para ele, né? Então, essa comunicação ela acaba sendo realmente de duas vias. Você fornece muita coisa ao treinador, mas ele também pode demandar de você informações específicas. Por exemplo, no caso de um ciclista, os limiares dele, para saber o tempo que ele tem de sprint, né? Ou você tem que melhorar essa variável. De acordo ou não? Sim. Sim, então, assim, a gente consegue tentar melhorar, né? Quando a avaliação é de desempenho, né, uma primeira preocupação que a gente tem é tentar melhorar a especificidade do teste. Ou seja, tornar esse teste o mais próximo possível de uma situação que o atleta vivencia durante a execução do esporte dele, né? Então, isso passa pelo tipo de ergômetro que vai ser utilizado, né? Se eu estou avaliando o desempenho de um ciclista, né, eu não posso querer que ele tenha o mesmo desempenho na esteira, né? Ele vai ter um desempenho diferente, né? As variáveis vão mudar. Então, o ideal é que eu avalie ele na atividade que ele faz ou uma atividade que tenha proximidade técnica, né, com o que ele faz, que demande do mesmo membro, etc. Se é uma atividade mais de membros inferiores, né, a gente vai dar preferência para ergômetros que trabalham membros inferiores. Se é uma atividade que trabalha mais dinamicamente o corpo todo, aí a gente pode pensar em usar uma esteira ou algum outro tipo de ergômetro que trabalhe mais. E a ergospirometria, ela tem a vantagem de poder ser portátil também, né? Como a gente está vendo aqui nessa foto, a gente tem um atleta sendo avaliado durante o remo, né, dele. Então, ele está no outdoor, né? Ele está no ambiente externo, fazendo o que ele sempre faz aí de treino e sendo monitorado, né? Então, são possibilidades que a gente tem de avaliar o atleta de maneiras diferentes. E a outra coisa é o que você falou, às vezes o protocolo de avaliação ele vai influenciar muito também no que a gente consegue ter de desempenho, e isso o treinador pode passar para a gente em termos de demanda, né? Quando a gente pensa, não, eu estou sentindo que eu preciso de mais dados de desempenho do meu atleta em determinada intensidade de exercício, né? A gente pode sair um pouco dos protocolos tradicionais, que são protocolos de carga incremental,
e tentar avaliar aquele indivíduo sob carga constante ou sob uma variação de carga mais restrita, né? Então, quando a gente fala de desempenho, o foco do exame ele pode mudar totalmente, né? O foco do método pode mudar totalmente dependendo do que você está querendo observar naquele atleta. Eu coloquei aqui uma figura só para que a gente tenha uma ideia do que o VO2 máximo ele pode representar de fato, né, para o indivíduo. Então, quando a gente fala de VO2 máximo, a gente está falando de potência, né, o máximo de energia que o indivíduo consegue gerar ali pela via aeróbica no pico de exercício dele, na máxima intensidade que ele consegue fazer. Então, o cara que tem um VO2 máximo muito alto, né, a gente está falando, faz analogia como se fosse a Ferrari aqui, né? Ele consegue gerar uma combustão muito grande, né? E com isso produzir muita energia num dado momento de tempo, né? Então, esse é o cara que tem um VO2 máximo elevado. O problema é que no esporte, né, a gente geralmente, de alto rendimento, a gente geralmente está numa disputa entre Ferraris de modelos diferentes. Então, normalmente são indivíduos que têm já um VO2 muito parecido, né, e que a diferença de desempenho vai ser prioritariamente baseada em outros parâmetros, né? Mas a gente não pode achar que por isso o VO2 máximo não é uma variável importante. Ele continua sendo uma variável importante, porque se eu tiver dentro do esporte um cara que é uma Ferrari e um cara que é um Pinto, né, que está aqui do lado, a gente já sabe que de cara o cara que é a Ferrari está levando vantagem. Principalmente se a característica do esporte for um esporte de curta, média duração, porque você enche o tanque dos dois carros e a gente sabe que a Ferrari vai chegar primeiro. Mas a coisa pode mudar de figura, né? Se o esporte for uma outra maratona, né? Se o cara tiver que dar a volta ao mundo. Então, você já começa a ter outros fatores que vão influenciar, né? Porque o gasto de combustível da Ferrari é muito maior do que o Punto, ou do que a Brasília, ou do que o Fiat Uno aqui. Então, a gente começa a perceber que, dependendo da situação, essa variável ela tem mais ou menor importância. Então, a gente tem que estar sabendo muito bem quem é o atleta que a gente está avaliando, qual é o contexto que ele está envolvido, qual é o esporte que ele está envolvido, qual é a característica daquele esporte em termos de demanda. Porque a variável ela pode ter um peso maior ou menor, dependendo do esporte que ele está envolvido. Aí aqui eu mostro o que eu já falei para vocês. Normalmente eu estou falando de duas Ferraris, né? Eu tenho indivíduos que têm VO2 pico similar, e aqui, por exemplo, são dois indivíduos que têm uma economia de corrida totalmente diferente. Então, isso também a gente consegue avaliar durante o exame. Eu consigo ter dados que vão me mostrar ao longo de cada carga que está sendo aplicada qual é o gasto metabólico que aquele indivíduo tem. Então, se eu tenho um cara que a 14 km por hora ele tem um gasto X, né? Quando eu comparo com esse indivíduo aqui de cima, esse aqui, na mesma velocidade, ele está gastando muito mais. Então, o indivíduo de baixo aqui, ele é mais econômico, né? Porque ele precisa de menos energia para fazer a mesma intensidade de exercício, né? E aí vocês imaginam que se a corrida, né, ela é disputada ali no ritmo médio submáximo, né? Esse cara aqui, ele já tem uma vantagem frente ao outro, porque ele vai estar sendo mais econômico. E aí esse aqui é o cara que não quebra, né? É aquela história do quebrar na corrida, né? Então ele é o cara que não quebra e o de cima é o cara que vai quebrar lá no final da corrida, principalmente se ele não repor, né, o carboidrato dele ou o alimento dele, que quer que seja, durante a corrida. Mas se eu olho para o VO2 máximo, os dois são muito parecidos. Eu não consigo diferenciar ele olhando só para esse ponto, tá? Mas ao longo do exame eu consigo. Esse daí é um dado muito interessante, porque nós aqui do canal, eu e o Lucas, a gente fica testando a questão do VO2 nas nossas corridas, reuniões, para ver quem quebra, quem não quebra, quem precisa de consumo ou não de nutrientes, macronutrientes durante o treinamento. Mas é um dado muito legal mesmo. E uma outra ferramenta que a gente tem no teste também são os limiares ventilatórios, né? A gente consegue determinar limiares, que são pontos de transição metabólica durante o exercício. Não vou entrar aqui na parte técnica, porque o tempo não permite, mas, basicamente, para quem tem uma noção lá dos limiares de lactato, né, eles são estimativas desses limiares, tá? Tem uma correlação muito boa com esses limiares, só que os métodos de obtenção são diferentes, porque a gente obtém a partir da ventilação.
Eu costumo falar até que são os mesmos fenômenos, né, mas observados por métodos diferentes. Então, eu não concordo muito com a história de que o limiar ventilatório é a estimativa do limiar de lactato. Não. Existe um limiar que é metabólico, né? E aí a gente pode estimar esse limiar metabólico pelo método de lactato, né? Que é uma maneira de você chegar nesse fenômeno, ou você pode estimar pelo método ventilatório, que é outro método de você estimar um limiar que é fisiológico, que é metabólico, tá? Então, existe um fenômeno que está acontecendo no organismo em termos de obtenção de energia, de qual sistema está fornecendo maior ou menor energia, e existem métodos de você chegar nisso. Qual que é a vantagem que eu vejo do limiar ventilatório frente ao método de uso do lactato? É o processo de coleta, né? O processo de coleta, para quem já viu fazendo a estimativa do limiar de lactato, você tem medidas seriadas, né? Então, é um método de coleta em que você tem gaps, né? Eu tenho gaps entre essas medidas que a gente supõe, né, que sejam, a gente faz alguma extrapolação desses dados, né? São pontuais, né, que você quer Mas, dizer. isso, são coletas seriadas, né? A gente tem diversos pontos. E, ao passo que o método dos limiares ventilatórios, a gente faz uma medida contínua, né? Então a cada respiração, essas variáveis estão sendo medidas. Por isso que o método chama respiração a respiração. Então, é menos de que um segundo cada medida, porque quando você está ventilando, né, você ventila muito, você pode chegar a ventilar muito mais do que uma por segundo, né? Então, você está medindo ali essa variável ao longo do exame todo, entendeu? E o que acontece é que o fenômeno, né, que é o limiar metabólico, eu posso dar o azar de, durante a coleta de lactato, perder esse ponto, né? De eu estimar que ele foi um pouquinho para frente do que ele realmente foi. Então, eu tenho um atraso, né, nessa medida. Porque o que ele mede é um ponto de inflexão, né, na curva de lactato. E aí, dependendo de qual frequência eu estou medindo essa curva, né, e de qual incremento eu faço entre um estágio e outro do teste, na corrida a gente percebe que esse incremento ele faz muita diferença, porque às vezes o cara salta de um pace de 6 minutos por quilômetro para um pace de 5, e aí eu digo que o lactato dele ocorreu nesse intervalo de 1 minuto aí, entre 6 e 5 de pace. Mas é muita coisa. Para quem corre, principalmente amador, sabe que correr a 6 e correr a 5 é muito diferente. E no limiar ventilatório, não, a gente consegue ter uma medida, né, mais contínua, e aí talvez eu consiga dizer, não, o fenômeno aconteceu no pace de 5:37, entendeu? Então, eu consigo ter um ponto um pouquinho mais restrito, né, um delay, um atraso um pouco menor para dar essas medidas. E essas medidas de limiares, elas vão ser importantes para determinar as zonas de intensidade de treino, né, é a base que a gente tem para a prescrição de exercício. Por isso que eu coloquei ali a figura embaixo, porque a gente tem desde 4 zonas, que são 4 zonas mais básicas, né, que podem ser utilizadas, mas dependendo do método de prescrição, eu posso ter 5 zonas, como está aqui na figura, eu posso ter 7 zonas, então isso vai depender muito do método de prescrição que o treinador utilize. Para cada método, né, de zonas, a gente tem que fazer uma adaptação para essas variáveis, né, se encaixarem em cada zona dessa. Basicamente é isso que se faz. Alguma pergunta sobre essa questão da prescrição? E uma última informação também que eu acho legal de falar é que, por a gente estar medindo a ventilação por um analisador metabólico, ele tem a possibilidade de ser um calorímetro, né? A gente estava falando agora há pouco dessa questão do cara que quebra, do cara que não quebra, né? E aqui, com a ergospirometria, eu também consigo, né, medir, estimar o gasto calórico em cada intensidade de exercício, né? Então, basicamente, é uma curva aqui, por exemplo, de um teste incremental, mostrando o gasto energético que eu tive durante esse exame, tá? Então, eu consigo saber, por exemplo, lá no limiar 1, né, se o cara corresse o tempo todo aqui no limiar 1, quantas calorias ele iria gastar durante 1 hora nessa intensidade. Então, eu sei que é 620 calorias hora o gasto dele nessa intensidade.
Então, esse tipo de informação é importante porque a gente consegue fazer uma projeção do que o cara vai fazer. Não, ele vai fazer a maratona dele, eu consigo planejar, nas primeiras 1h30 você vai correr nesse pace, você vai gastar X calorias e a gente vai repor X calorias, né, nesse momento. No final da prova, na última meia hora, 40 minutos de prova, você vai acelerar o pace, vai elevar seu gasto calórico para tanto, e aí não vai mais precisar repor, vai deixar para repor no final, enfim, as estratégias aí elas vão variar, né? Mas é importante ter essa informação de gasto calórico, porque na maioria das vezes o que a gente faz é uma estimativa, né? Baseada no compêndio, que são informações gerais, né? E que não refletem muitas vezes o indivíduo, né? Aquela pessoa que está, né, indo para a prova. Então, isso também é legal, Marcelo, para saber quem é o cara que vai quebrar, porque se é um cara que gasta muito e repõe pouco, né? A tendência é que ele vai queimando o estoque dele ali e uma hora ele sente, né? Ô, João, e então, com esses dados, é de suma importância os profissionais, os treinadores estarem perto, né? Poderem utilizar esses dados de uma forma correta para fazer os treinamentos. E não é o que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê as pessoas fazendo o treino por fórmulas, né? Pega 220 menos a idade, vamos calcular uma frequência cardíaca aí, onde que a gente colocaria a sua intensidade de 60%, 70%, 80% da sua capacidade máxima, né? De frequência cardíaca, que nem seria de VO2. E o que você acha que tem tanta dificuldade para esse entendimento entre o treinador e o exame, a parte da medicina esportiva? Fala um pouco aqui para a gente. Eu acho que, na verdade, existe algumas dificuldades técnicas do exame, né? São exames que demandam um tempo, né, para serem feitos e custo, né, também envolvidos. Os equipamentos eles são importados, são caros, etc. Então, não é um exame que ainda é tão difundido aqui no Brasil. É muito mais conhecido até nos centros de pesquisa, né, porque por ser padrão ouro para avaliação de muitos desfechos, ele é muito utilizado na pesquisa, mas na prática clínica ainda é subutilizado. E esse diálogo para que você tenha um alinhamento entre os diferentes conceitos dessas ciências, né? A gente tem poucos espaços aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o American College, né? O Sport Medicine, que é uma entidade que é multidisciplinar. E então você tem médicos, educadores físicos, fisiologistas, né? Todos ali juntos debatendo. E eu acredito que com isso, né, eles acabam ganhando um pouquinho mais de corpo, né, nessas informações e alinhando alguns conceitos para que você possa gerar uma compreensão, porque não adianta o cara sair da faculdade de educação física entendendo de uma maneira e eu querer que ele dialogue com o médico do esporte que está tentando falar de outra maneira, né? Então a gente tem que tentar, de alguma forma, falar a mesma língua, né? Tentar começar a se aproximar e falar a mesma língua. E eu acho que falta ainda aqui no Brasil esses fóruns de debate mais multidisciplinar para a gente tentar ter esse tipo de alinhamento, mas acredito que até houve algum avanço nos últimos anos, principalmente aí nos esportes de alto rendimento no Brasil. Hoje, no COB, por exemplo, a gente tem já vários médicos do esporte. A responsável médica é uma médica do esporte, por exemplo. A gente tem alguns clubes de futebol também que já tem departamentos médicos geridos por médicos do esporte. E isso vem mudando um pouco a forma de diálogo e de compreensão por parte dos treinadores também, né, em relação à importância dessa nova área aí. Mas, ô João, você já militou aí por diversos locais do Brasil, né? Já estudou e trabalhou em São Paulo, em Belo Horizonte, agora está de volta há alguns anos, é a sua terra natal, né, o Maranhão. Como é que você vê o seu contato com os educadores físicos, os treinadores e talvez também os nutricionistas no preparo ou a falta de preparo deles para lidar atualmente com o teste? Às vezes o atleta quer fazer o teste, leva para o treinador dele o resultado, o laudo que você emitiu. O que você acha? Eles estão preparados? E se não, qual que é a maneira atual de se preparar para isso? Existe uma fórmula, existe uma apostila, existe um curso? Então, o grande problema que eu acho que acontece são
são essas pequeas confusões conceituais, né, do teste. Às vezes é uma redução, né, do que o teste realmente ao simples teste de VO2 máximo, né, esse é um erro que pode acontecer, que eu já falei. Ou às vezes achar que o teste não é um teste que vai agregar, ou que o cara está muito acostumado, né, com o teste outdoor e aí não está disposto a mudar a metodologia de trabalho dele, ou a incrementar a metodologia de trabalho dele. E eu acho que também assim não existe, né, como eu falei para vocês, nenhuma entidade, né, que trabalhe de forma multidisciplinar, não existem cursos que aprofundem um pouco esse conhecimento. Então, acaba que o conhecimento sobre o teste ele sempre é feito de uma maneira muito superficial, né, e pouco prática, né, com pouca aplicação clínica. Sempre muito conceitual e sem exemplos de aplicação prática. Eu acho que isso dificulta muito. Está aí um grande mercado, João. Eu e o Marcelo vamos lançar mês que vem, provavelmente, o curso de exame físico para não ortopedistas, e você vai lançar o curso de ergospirometria para não médicos do esporte, que tal? O pessoal aprender a utilizar os dados que você fornece, né? Sim, não, é um projeto, né, que a gente tem também de começar a fazer cursos, né, não só para os não médicos, mas inclusive até para os médicos também. A gente os sabe não que médicos do esporte, que eu quis dizer. Basicamente seria isso, né, os não médicos do esporte, ou os não cardiologistas, os não pneumologistas, ou às vezes até eles também, dependendo da área de expertise. Mas a gente sente que fora da área de quem trabalha realmente mais ligado à fisiologia, né, do esporte, existe uma dificuldade de compreensão de algumas possíveis variáveis e aplicações do exame. E, como eu falei também, existem outras dificuldades, né, que extrapolam isso, dificuldades técnicas, financeiras, etc. E a gente precisa pensar em formas de quebrar um pouco essas barreiras, né, para facilitar a exploração dessa técnica. E aqui, pelo menos em São Luís, né, a gente tem poucos atletas de alto rendimento, né? Então hoje em dia eu lido muito mais com atleta amador, mas que cada vez mais tem sido atletas amadores que têm buscado performance, né, melhor desempenho. Então acaba que se você consegue fazer uma medicina e um treinamento mais individualizado possível, esse cara vai render mais, esse cara vai ter bons resultados e isso vai trazer novos clientes para o treinador e para o médico que consegue individualizar bem esses resultados. Então, João, acho que nós estamos chegando ao final do vídeo, e aí, então é a hora do merchan, né? Porque você veio cá dar essa aula para a gente, para mim, para o Marcelo e para o público do canal de maneira gratuita. Essa aula não é cobrada e você não está recebendo, então acho que nada mais justo que você fale para a gente, fale para o público quando é que você executa o teste, como que é para fazer com você aí. Não, então hoje eu trabalho numa situação Domingos em São Luís, né? O exame é feito em uma das nossas unidades. A gente tem um equipamento novo lá, uma esteira que chega a 32 km por hora, então sem dificuldades para avaliar atletas, né, de alto rendimento, principalmente corredores, né? Corredores e triatletas tem sido o nosso foco por aqui. A gente está numa cidade litorânea que facilita muito a prática desses esportes. E ano que vem a gente pretende iniciar também com essas atividades de cursos, né, voltados para avaliação não só avaliação de atletas, mas avaliação de pacientes também, nesse contexto de teste cardiopulmonar. E vocês podem, né, seguir a gente na rede social para acompanhar esses lançamentos aí que a gente pretende fazer o ano que vem. Então, quem quiser me procurar lá, é só procurar João Antônio JR no Instagram e seguir, que a gente, assim que tiver os cursos sendo elaborados, a gente vai divulgando, né? De acordo com o público-alvo, você vai procurar o que mais te atende, né? Legal, nós vamos ajudar a divulgar isso aí no canal do Ateliê do Osso também, no Instagram, no perfil e aqui no YouTube, tá bom?
Muito bom. Agradeço e, João, aí pelo nós vamos te convite. convidar depois para fazer também um podcast, hein? A gravação do podcast, que vai ser 1 hora de bate-papo, que tem muita pergunta obscura aí, que vai ser interessante Sim. você responder. A gente tem muitas coisas, né? Se a gente começa a aprofundar na avaliação fisiológica, né? A gente começa a ter algumas coisas a considerar, que a gente não teve a oportunidade de entrar aqui por conta do tempo. Mas são informações que, às vezes, até discutindo um caso específico, um exame específico, a gente consegue ter uma ideia melhor de até onde vai, né? E futuramente a gente está disposto aí a aprofundar um pouco mais. Beleza. Fico à disposição aí. Bom, João, muito obrigado. Um grande abraço aí para você, à distância. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau. até mais.